Antes de começar esse vídeo, um aviso. Vídeo capítulo passado eu falei sobre o vídeo especial que vamos lançar aqui no canal. O que aconteceu? Como saiu spoiler desse capítulo aqui muito cedo, eu não podia não comentar ele antes de comentar as coisas que acontecem no último capítulo, já que eu vou citar várias coisas do mangá em vários pontos naquele vídeo. Basicamente eu vou revisitar o mangá de One Piece inteiro pra explicar o mural. Eu decidi então postar primeiro o review de capítulo e então depois o vídeo especial. Aguardem, ele sai essa semana e eu garanto pra vocês que é um dos melhores, se não o melhor vídeo que vocês vão ver aqui nesse canal. De qualquer maneira, as últimas semanas, pra quem é fã de One Piece, seja novo ou já há muito tempo, tem sido um sonho realizado. Cara, é o arco de Elbaf e a gente já tem 4 capítulos em que temos revelações sensacionais. Os últimos 4 capítulos são inexplicavelmente incríveis. Cada um deles foi revelador e trouxe muita coisa nova pra obra. Parte das coisas que a gente já teorizava que iam acontecer de qualquer maneira, mas que ainda assim, em vez de concretizar, é muito bom. Como se não já fosse suficiente algumas das nossas teorias terem se concretizado, a teoria que todo mundo tava falando de que era o Gaban que ia aparecer em Elbaf, de que era ele que tava ali, acabou se concretizando. E de fato, sensacional. Até falando naquela teoria do nosso canal sobre como o Novo Mundo é um espelho da Grand Line, isso se encaixa de uma maneira muito boa, porque assim como foi na Grand Line, no final, a última ilha antes da grande guerra que aconteceu em Marineford, ter o Rayleigh, que era um ex-membro dos Piratas Roger e que guiou o Luffy, agora temos no Novo Mundo e igualmente o Scopper Gaban. Tem muita coisa para comentar sobre ele. E bom, eu não vou enrolar mais aqui e vamos logo passar a abertura e ir pro review de capítulo, o capítulo 1139. Vamos lá, sem muita enrolação, indo direto pra onde o capítulo começa, a gente tem o núcleo do Luffy que tá procurando a chave ainda desde o capítulo passado. Tem um detalhe que eu quero citar aqui que é em relação ao círculo que aparece e que eles até comentam. O Luffy fala que viu isso recentemente, a Nami fala sobre ter visto isso em um livro, e aí o Road fala que isso é um tipo de invocação de demônios. Como recentemente a gente tem acertado bastante coisa em relação ao mangá com as nossas teorias, eu vou citar uma teoria que a gente fez aqui também, principalmente quando apareceram as sombras dos Gorosei, isso lá naquele momento com o Sabo, depois do Reverie. Uma teoria antiga aqui do canal é que eu disse que os D são a meia-lua. Isso se provou verdade, como vimos no mural do capítulo passado. Ainda não é fato consumado, mas bom, o Oda escreveu ali e ficou bem óbvio. De qualquer maneira, sobre a metade da lua ser clara e a outra metade ser escura. Uma teoria que eu reforcei ali é que os D, eles fazem parte do lado iluminado pelo sol, ou seja, eles sonham junto com o sol. É por isso que o símbolo da meia-lua tem um lado iluminado e outro escuro, porque basicamente é o reflexo do sol na lua, a incidência do sol na lua. E como eles são o lado sonhador, quem seria a outra face da moeda? Pois é, os demônios. Existem muitas teorias no Japão, eu vou linkar o vídeo aí pra vocês de qualquer maneira, mas existem muitas teorias no Japão e em outras culturas bem tradicionais, de que na lua, quando a lua tem um lado obscuro, o lado escuro da lua, nome esse, né, lado obscuro da lua, que lembra muito e já foi usado para o nome de um álbum do Pink Floyd, é que nesse lado existem espíritos malignos. Alguns caras que acreditam em alienígenas, por exemplo, acreditam até que os alienígenas ficam no lado escuro da lua. Para todos os efeitos, a teoria em si, resumidamente, é de que os demônios viviam na lua junto com os D. Pode não necessariamente ser a lua que a gente está vendo hoje em dia onde o Enel tá, pode ser um dos planetas que existiam além do mundo do Mar Azul, onde os D poderiam viver. De qualquer maneira, essa teoria reforça a ideia de que aquelas sombras são na verdade sombras mesmo. A gente viu que os Gorosei se tornam aqueles bichos, mas o Imu pode ser uma representação dessas sombras. É por isso que, mesmo na lua ou mesmo aqui na Terra, lá em Skype, em Shandora, a gente vê aquelas figuras que parecem muito com o Imu. Muita gente usou isso para fazer diversas teorias em relação ao Imu, por exemplo. Então não é algo a ser descartado aqui, principalmente porque o Road cita que isso é uma invocação de demônios. E mais uma vez a gente volta àquela coisa do vídeo do Shiroda Não Pode Ver, onde eu falo que os demônios venceram os anjos e as antigas raças, giraram a roda para que eles ficassem conhecidos como deuses e não as antigas raças, e as antigas raças foram chamadas demônios, principalmente os D. É basicamente um jogo de tronos aí. Até mesmo a gente pode pensar que aquelas sombras do mural e o próprio Imu tomaram esse poder para si por vingança. Vingança contra aqueles que estavam no lado iluminado da lua. E isso daria um puta de um flashback, hein? Enfim, vamos voltar ao cerne do vídeo. Foi só uma curiosidade que eu queria citar aqui. Bom, e vamos para a parte que interessa, né? Scopper Gaban finalmente aparece. Ele diz que ele tá muito empolgado, já que aquele trio parece causar muitos problemas, e ele ouviu boatos sobre o Luffy do Chapéu de Palha. Com certeza ouviu, principalmente pelo fato de que os Piratas Roger sabiam que um tal
tal garoto voltaria. Mais especificamente o garoto seria o Joy Boy e esse tal garoto é o Luffy. E também pelo fato do Chopper Gaban ter ido visitar o Crocus, não é nada impossível dizer que ele também foi ver o Rayleigh. Aí ele comenta que ele queria voltar em Wano, já que Kaido foi derrotado. Eu vi muita gente comentando sobre isso aqui, sobre nível de poder, porque fã de One Piece é maluco com nível de poder. É a coisa que menos o Oda se preocupa, é a coisa que menos o Oda dá destaque e é a coisa que menos o Oda trabalha bem, é nível de poder e batalha em One Piece, e é o que parece que a maioria da galera foca em querer debater. Eu respeito muito quem gosta desse tipo de debate, mas pra mim eu me interesso muito mais pela história em si do que nível de poderes. De qualquer maneira, o que a galera debateu é que ele tava esperando o Kaido ser derrotado para que ele pudesse voltar pro país de Wano. E aí falaram que o Oden foi e venceu o Kaido com muita facilidade. Então, se o Gaban era igual para igual com o Roger, como é que ele tinha medo do Kaido? Eu acho que não funciona bem assim. Não é tão fácil vencer um Kaido, pelo menos no período em que ele viveu lá, no auge em que ele tava, ainda mais com o exército com que ele tinha. É muito contexto e também tem aquela coisa do roteiro, né? O Oda não ia botar o Chopper Gaban lá. A gente sempre tem que considerar que o Oda coloca alguns personagens estrategicamente em outros lugares para que já não tenha esse tipo de conflito. Então, sobre o debate de nível de poder, eu não vi o Chopper Gaban lutando ainda. Então não tem como dizer nada. Até eu ver a dimensão dos poderes dele, o que falarem a respeito da força dele é boato até mesmo dentro da história. Aí eles comentam que o Gaban é conhecido como Yarsan e que ele é casado com a Ripley, tem o filho, né, que é o Kron, e que ele fala que a Ripley tem 80 anos, o Kron tem 20, e essa é a parte ruim de se casar com uma giganta, já que ela vai ficar com aquela aparência bonita por muito tempo ainda e ele vai envelhecer muito mais rápido. Família, não é por nada não, mas esse é realmente o maior problema de se casar com uma giganta? Assim, falando em maior, né? Será que... como é que... enfim, vamos ignorar essa parte por enquanto. Até porque eu percebi praticamente na página seguinte que o Gaban se trata de um tarado, assim como é o Sanji. E ele me lembrou muito o Mestre Kami também. Para todos os efeitos, ele cita algumas raças aqui que são mestiças, já que ele fala sobre a relação dele com a Ripley. Ele cita os Bucaneiros, os Dozundandas, Membros Longros e Otans. A gente ainda vai ver, acho que o Oda trabalhar sobre essas coisas, mas vamos focar no que é mais importante aqui. Comentário rápido é que ele fala que ele é um missionário do amor e o Luffy fala que o Sanji vai ficar assim quando envelhecer. Isso aqui é um comentário simplesmente sensacional, porque resume muito bem o sentimento que a gente tem com o Gaban, o trio monstro e o antigo trio monstro, né, por assim dizer, que é o Roger, o Rayleigh e o Gaban. Sinceramente, eu não queria ser o cara que elogia o Oda por tudo, mas como é que em 3 páginas eu já tô completamente apaixonado pelo personagem? Assim que o Luffy fala que ele quer a chave do Loki, o Gaban fala o seguinte: ah, interessante, eu amo quando outras pessoas causam problemas. Cara, isso aqui é demais, cara. O personagem já é muito carismático com poucas páginas. O Oda é um mestre quando se trata nisso. Ele dá um alerta pro Luffy: você sabe que tipo de homem é o Loki? Quando o pior acontecer, o que você vai fazer? O Luffy fala: bom, então eu encho ele de porrada e tranco ele de novo. O Gaban então diz: bom, no passado uma vez um homem chamado Shanks o Ruivo capturou, mas até então ninguém havia conseguido detê-lo. Ele começa a falar sobre quais seriam os poderes do Loki, o que vocês poderiam fazer, e o Zoro e o Luffy dão as costas e vão embora. Sensacional. A Nami até diz que ele tá alertando eles e cara, é o que eu digo, quando se trata de introduzir um personagem tão rápido assim, o Oda é um gênio. Que essa cena já me fez rir e logo em seguida, inclusive, eu peguei essa risadinha que ele dá aqui com o Nika, tá? Isso é no momento que ele se lembra do Roger e de como o Roger agia exatamente como o Luffy agiu agora. E é claro que já rolou aquela conversa entre os ex-membros do Roger sobre o Luffy, principalmente depois que o Rayleigh treinou ele. É muito mágico ver essa cena aqui porque, sinceramente, quem que não esperava esse encontro? Todos os membros dos Piratas Roger sabiam que esse menino ia chegar. Óbvio, eles não sabiam que seria o Luffy necessariamente, mas eles sabiam que esse garoto ia chegar. Eles esperavam por ele. Crocus fala isso desde o capítulo 100 e pouco lá da obra. Rayleigh é a mesma coisa, até mesmo o Shanks, que era criança na época. Então, assim, é muito legal ver isso aqui. E todo o contexto, o arco de Elbaf, com tudo que a gente já viu também, sensacional. Tá sendo incrível esse arco. Temos um breve resumo sobre o Chopper Gaban lá no núcleo do Usopp. Ele era o braço esquerdo do Rei dos Piratas. Assim como o Zoro e o Sanji são pro Luffy o braço direito e o braço esquerdo. Mas pelo Luffy, bom, conhecemos como asas. A gente vê um pequeno quadro onde tem ele e o Roger mais novo, quando se trata de um tratamento que foi feito pro Roger em Elbaf. E olha só, o Roger estava com o chapéu de palha. Esse detalhe é muito importante, porque o Gaban estar vendo o Luffy com o chapéu de palha indica que ele já deve saber de muita coisa e tem muita coisa pra falar com o Luffy. Eu só espero que ele não revele essa informação pro Luffy e que seja o Shanks que diga que esse chapéu era na verdade do Roger. Chegamos à página dupla final, que é insana, quando o grupo do Luffy chega no lugar onde estavam os tesouros do castelo, a Câmara dos Tesouros. Lá tá vazio, obviamente, foi alvo de ladrões, e o Gaban até cita isso. Ele diz: bom, aqui está a chave, coisa que nem os ladrões quiseram. Nem os ladrões, nem os maiores vilões dessa ilha quiseram a libertação do Loki. O Luffy realmente roubaria essa chave? Ele pergunta isso pro Luffy. É quando temos o anúncio de que ele era o braço esquerdo do Rei dos Piratas, o Chopper Gaban. E é dito bem claramente aqui que ele ficou em pé de igualdade com Roger e Rayleigh. Sinceramente, sensacional. Ele se prepara, ele tá com a chave na mão e quer que o Luffy
Luffy venha pra porrada com ele. Não sei se é necessariamente na porrada, mas ele quer que o Luffy pegue a chave dele. Então, bom, será que realmente vamos ter Luffy versus Gaban no próximo capítulo? De qualquer maneira, tem uma coisa que eu quero falar sobre isso aqui. Eu não acho que eles vão sair na porrada, até porque ele não tá armado, ele tá com a chave na mão. Deve ser aquele tipo de cena em que o cara mais experiente, mais velho, e com essa cara bem acabada que ele tá, começa a mostrar que ele é muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais poderoso, e o Luffy, mesmo sendo jovem, não consegue alcançar. É clássico de Shonen, mas é um clássico, na maioria das vezes, muito bem feito e muito agradável de se ler. E bom, vocês sabem que eu tenho que colocar teorias aqui nesse vídeo, porque é minha especialidade. Sobre o Gaban e essa coisa que ele tá, do Luffy pegar a chave dele, já me remete a uma coisa muito importante. Uma das minhas teorias mais antigas aqui do canal é a teoria sobre os arcos, de ser um espelho, da Grand Line, do Novo Mundo e tudo. E pra mim sempre ficou claro que o Gaban seria o último membro dos Piratas Roger que o Luffy teria contato, já que ele já teve contato primeiramente, entre aspas, espiritualmente ali com Roger, graças a Chapéu de Palha, depois com Crocus, Rayleigh e Gaban. Ou seja, ele tem contato direto com 3 pessoas que fizeram parte do bando e inclusive o trio monstro, entre aspas, do bando do Roger. Essa coisa do Gaban testar o Luffy já é aquela coisa de tipo assim, estamos esperando esse garoto por muito tempo. Roger espera por ele, eu espero por ele, Oden morreu esperando por ele. O mundo espera por esse garoto. Então, eu vou testar pra ver qual é a dele. Isso é uma coisa que a gente já comenta há muito tempo aqui no canal, porque além dos piratas estarem esperando pelo Luffy, tem aquela coisa de ver se ele é realmente aquilo que eles esperam. Então, uma das nossas teorias mais antigas é de que o Luffy seria aprovado por cada um deles. Ele já foi necessariamente pelo Rayleigh, onde ele foi treinado e combateu o Rayleigh, não no mata-mata, né, não até a morte, mas o Rayleigh viu qual era o limite da força do Luffy e ajudou ele a crescer, treinou ele pro caminho do Novo Mundo. Ele vai enfrentar o Gaban, que é mais um cara pra quem ele tem que se provar, mesmo que ele não esteja querendo fazer isso, né? O Gaban não colocou isso em palavras, mas ele vai provar o Luffy nos próximos capítulos com certeza. E o último, claro, seria o Shanks. Se os dois vão lutar ou não, isso é outra teoria, mas enfim, eu acho que é essa a missão dos Piratas Roger pelo mundo. O primeiro foi Crocus, que tá bem no início da Grand Line, e ele tem mesmo a missão de reconhecer que o garoto chegou. Ele não treinou o Luffy, nem lutou com ele, mas reconheceu o bom coração dele. E logo quando o Luffy vai embora, ele diz, parece que é ele quem estávamos esperando, Roger. O tempo passa, Luffy encontra Rayleigh vê que ele não tá preparado e treina o Luffy. É muito curioso que o Luffy passa 2 anos treinando com Rayleigh pra bater exatamente com a data em que ele chega em um ano, já que o Oden disse com todas as letras que Joy Boy retornaria em exatos 20 anos. Se o Luffy não tivesse passado pelo time skip, por exemplo, e nunca tivesse conhecido Rayleigh e ido direto pro Novo Mundo e depois pra Wano, ele chegaria 2 anos antes. Já pararam pra pensar nisso? Pois bem, o treinamento do Rayleigh teve uma missão não só de preparar o Luffy, mas como colocar ele no tempo certo ali da história. Isso também é algo que eu quero comentar sobre o Ace, mas enfim, como eu já falei, é pro próximo vídeo da grande teoria. Gaban vai estar aqui em Elbaf e eu acho que é pra provar a força do Luffy de fato, mostrar como o Luffy é um guerreiro e como ele tá pronto pra seguir o caminho. E o último, é claro, será o Shanks, que basicamente eu acredito que eles vão lutar como piratas. Já apostei no Dave Back Fight aqui nesse canal. Essa é uma das teorias que eu mais aposto que vai acontecer, inclusive, que eles vão lutar no Dave Back Fight. O Luffy vai se provar como um pirata superior ao Shanks, que é o sonho dele. Ele falou isso no primeiro capítulo, que ele quer ter uma tripulação maior e melhor do que a do Shanks. E assim, o Shanks seria a última etapa, o último portão para nossa jornada do herói acabar e o Luffy chegar até One Piece, cumprindo seu propósito, tanto tempo esperado por todos esses piratas que eu acabei de citar. Gaban já tá mostrando pra gente como é que pode acontecer isso nas próximas etapas, nesse pequeno contato que eles estão tendo e nessa aprovação que o Luffy vai ter que passar para pegar a chave. Novamente, eu fico me perguntando se a libertação do Loki é algo importante para o mundo de One Piece historicamente falando, se por exemplo, Gaban, Oden, Roger, Rayleigh, enfim, todos eles viram a libertação do Loki no futuro. Isso é muito importante, porque novamente, Luffy tá no mundo? Tá no mundo. Mas será que a libertação do Loki também não é profetizada para esses 20 anos? Pode ser que outras pessoas além do Luffy podem ser o cara que ia chegar em 20 anos e eles podem ainda ser esse cara, independente se o Luffy tá aí ou não. Como eu já disse, capítulos passados vimos o Loki caído no chão e rindo, na mesma pose que o Luffy fica quando ativa o Gear 5. E ele é muito mais o lado Deus do Sol da destruição do que o Luffy, já que o Luffy é o Deus do Sol da libertação, por assim dizer. Bom, não importa como, acho que essa missão do Gaban aqui em Elbaf também. E eu também acho que o Gaban vai ser um personagem muito importante pra colocar na cabeça do Luffy algumas coisas e a importância dele próprio pro mundo. Uma coisa que muita gente ignora é o fato de que, beleza, eu sei que o Luffy vai chegar em Laugh Tale e ele vai saber da verdade junto com todos os outros. Mas vocês já pararam pra pensar que o Luffy meio que tá cagando pra história do século perdido? Por mais que contem pra ele meio que não se importa. Provavelmente ele vai ficar inflamado, ele vai ficar com muita raiva quando ele souber dessa história, o que vai motivar ele a querer mudar o mundo, mas pra todos os efeitos não é algo que ele se importa. Então acho que o Luffy tem que ter um preparo ali antes de chegar em Laugh Tale pra tudo que ele vai saber. Robin e outros personagens da história, principalmente do bando do Chapéu de Palha, tem mais consciência quanto a isso, e se souberem, principalmente aqui em Elbaf, muitas coisas podem mudar em relação a eles, a como eles enxergam o mundo e a como eles vão
querer cumprir o sonho do Luffy, principalmente agora que eles também sabem o sonho oculto do Luffy. Mas o Luffy, principalmente, é o personagem que tem que ser preparado para isso. Então acho que o Gaban pode encaixar muito bem nesse papel. Não ser só um mentor ou uma aprovação para a força do Luffy, ou como ele é um guerreiro, ou como ele vai libertar o mundo, mas também tentar colocar na cabeça do Luffy, tipo assim, ei garoto, você é mais importante do que você pensa que é. E esse diálogo vai acontecer. Assim, eu não tenho a menor dúvida e vocês têm que acreditar nisso também, porque, cara, esse diálogo acontece com o Shanks, meio que indiretamente. O Shanks afirma que o Luffy falava as mesmas palavras que o capitão dele, ou seja, ele parece muito com o que o capitão dele esperava. Rayleigh faz aquela pergunta sobre One Piece e o Luffy fala que, bom, ele não quer dominar nada, ele não quer conquistar nada, ele só acha que o homem mais livre do mundo é o Rei dos Piratas. Então Rayleigh também quer saber isso, tanto que quando ele pergunta isso pro Luffy, o Luffy dá aquela resposta, Rayleigh lembra do seu capitão. E aqui esse diálogo tem que acontecer com o Gaban, e seria muito interessante se o Gaban chegasse pro Luffy e falasse: ei moleque, você sabe quem você é? Você sabe o tempo que você chegou? Você sabe que você é o Deus do Sol e que você é a pessoa que o mundo inteiro espera? E aí o Luffy olha pra cara dele e diz o seguinte: bom, eu não tô nem aí pra isso. Que é basicamente a cara do Luffy. Tanto que essa pequena cena que tem antes, né, aquele momento que o Gaban começa a falar sobre o perigo do Loki, se o Luffy sabe sobre os poderes do Loki ou coisa do gênero, o que é muito importante porque dá a entender que talvez ele realmente saiba sobre os poderes do Loki, e ele tem que saber, né, ele tava no momento que o Loki era solto ainda. O Luffy já dá as costas e vai andando, e ele já lembra do Roger nisso. Então realmente pode ser que os próximos diálogos seja ele contando isso pro Luffy, ou conversando isso com o Luffy, ou vendo qual é a do Luffy, basicamente. E o Luffy mais uma vez se mostrando como alguém que não se importa com isso, mas que no fim das contas vai fazer isso como nenhuma outra pessoa no mundo poderia fazer. E o Gaban vai ver isso no personagem. Acho que é a coisa que eu mais me preocupo narrativamente falando sobre o Gaban. Muita gente tem curiosidade, né, sobre o personagem, sobre qual foi a história dele, como ele entrou no bando dos piratas do Roger, qual o nível de poder dele, quais inimigos ele derrotou. Eu gosto muito dessas curiosidades, mas eu gosto mais de quando o personagem, além de ter essas curiosidades e a personalidade que ele tem, ele participa da narrativa da história, ele guia a história para outro caminho, para um caminho muito mais legal do que a gente pensava. Então acho que essa é a importância do Gaban para mim nesse momento da história. Isso me lembra até os tempos antigos, quando eu li Sabaody pela primeira vez e vi Rayleigh. E cara, que sensacional que é ver o Gaban aqui nesse capítulo. Eu só queria deixar algumas pulgas atrás da orelha de vocês. Essa cicatriz na cara dele não parece muito a forma como ela é desenhada como uma cicatriz de queimadura? Vou dizer mais uma coisa muito interessante: a teoria do paralelo dos arcos. Já perceberam como Ace foi capturado na Grand Line, Garp tá capturado no Novo Mundo, Shanks aparece e dá fim à guerra, Shamrock agora aparece e quer dar início à Grande Guerra, Kuma salva os Chapéus de Palha, os Chapéus de Palha agora salvam Kuma, Rayleigh aparece em Sabaody, Gaban aparece em Elbaf. Lembra que eu já disse que Elbaf seria pro Novo Mundo o que a Ilha das Mulheres é? Pois bem, quem é que é muito aceito e que pode viver livremente na Ilha das Mulheres? Rayleigh. Quem é que é aceito e já vive há tanto tempo em Elbaf? O Gaban. Rayleigh tinha a chave para libertar os escravos de Sabaody. Gaban tem a chave para libertar o Loki. Muita coisa para acontecer nos próximos capítulos. E se você gostou da review desse capítulo, não esquece de se inscrever no nosso canal para aumentar nossa recompensa no YouTube, deixar o like se você gostou do vídeo, comenta aí, tamanho não é documento, para eu saber que você assistiu até aqui, e aguardem pelo vídeo especial que vai sair essa semana. Eu não quero prometer nada, mas como eu disse, eu acho que é o melhor vídeo que já foi feito aqui nesse canal. Eu tô louco para ver a opinião de vocês quando esse vídeo sair. Até a próxima e valeu!